Sejam todos bem-vindos à palestra de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Maria Aracaki, eu sou vice-presidente da Comissão de Direito Aplicado à Hotelaria e ao Turismo da OAB São Paulo. Nessa noite teremos a apresentação do tema Reforma Trabalhista e os impactos no setor da hotelaria e turismo. Palestra organizada pela Comissão de Direito Aplicado à Hotelaria e ao Turismo da OAB São Paulo, com o apoio do Departamento de Cultura e Eventos, coordenado pelo Dr. Humberto Luiz Borges Durso. Quero também agradecer ao presidente da OAB São Paulo, Dr. Marcos da Costa, e ao vice-presidente da OAB São Paulo, Dr. Fábio Canton. A mesa hoje será composta pelo Dr. Murilo Aracaki, presidente da Comissão de Direito Aplicado à Hotelaria, e será nosso expositor o Dr. Antônio Carlos Bratefixer Júnior, advogado, especialista em Direito do Trabalho e em Direito Processual do Trabalho pela Pontifícia Universidade Católica, e MBA em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Passo a palavra ao Dr. Antônio Carlos. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Agradecer o convite do Dr. Murilo, da doutora Maria. Agradecer a possibilidade de estar aqui na nossa casa, a Casa do Advogado, a OAB São Paulo. Agradecer também os telespectadores que estão no YouTube, que não puderam vir. Isso é mais uma inovação, uma ótima inovação da OAB, você poder assistir às palestras sem ter que enfrentar o trânsito de São Paulo, sem ter que ultrapassar todas as dificuldades que é chegar aqui, às vezes, no centro. E não perder, né, conteúdo que a OAB sempre nos disponibiliza. Estou aqui com uma missão de falar sobre a reforma trabalhista. Apesar da reforma trabalhista já ter aí alguns meses, bons meses de andamento, ela ainda tem muitas dúvidas, não só sobre as dúvidas de aplicação dela, sobre as formas procedimentais de você utilizar esses novos termos da reforma trabalhista, como processualmente. Até estava conversando com a Maria que cada audiência que a gente faz hoje é uma novidade. Cada audiência, cada posicionamento do juiz, principalmente no início era muito conturbado, saber qual seria o posicionamento de cada magistrado sobre a aplicação, primeiro, sobre a aplicação ou não da reforma trabalhista sobre os contratos em curso, e depois sobre, efetivamente, a aplicação ou não da reforma trabalhista sobre os processos em curso. Então, as histórias que muitos ouviam sobre a inteligência criada pelos advogados em grupos de WhatsApp, ela realmente existiu, a gente realmente se organizou, passava informações de como cada vara funcionava, se uma vara aceitava ou não, aplicava a reforma, se o juiz X estava aplicando determinada situação de justiça gratuita ou não. Isso foi uma organização dos advogados para até poderem se preparar quando chegava numa audiência e poder defender o seu cliente com perfeição. Mas a reforma trabalhista ela é um tema importante, com certeza é uma das maiores mudanças que nós tivemos na CLT durante anos, uma mudança significativa. São mais de 100 artigos que alteraram na CLT. Claro que hoje eu não vou conseguir tratar de todos, porque são alterações de direito material, alterações de direito coletivo, alterações que envolvem questões processuais, que há impactos importantes, mas nós não teríamos tempo para tratar efetivamente sobre todas as mudanças, uma a uma, que ocorreram na CLT, mas trazer para vocês quais foram as principais mudanças e um pouco do que essas mudanças impactam diretamente no setor de hotelaria e turismo. Acho que a grande importância é essa, verificar como aplicar a reforma trabalhista e como as regras trabalhistas alteradas elas se materializam no dia a dia para gerir um hotel, em relação com os funcionários, e como utilizar ela de uma maneira como diferencial competitivo também. E por que a reforma trabalhista ela foi tão discutida e ela é tão debatida de forma calorosa entre os advogados, entre os juízes? Porque a gente não pode tirar o entendimento que a justiça do trabalho ela é uma justiça diferente da justiça civil, ela é uma justiça diferente da justiça criminal, ela é uma justiça que tem um aspecto de justiça social. Isso independente do ramo que você trabalha, independente da área que você atua. Se você atua na justiça do trabalho, tem que ter em mente que ela é uma justiça criada para aplicar a justiça social. Então, existe as relações de hipossuficiência, elas não podem ser deixadas de lado,
E existem situações onde a lei ela deve colocar em situações de igualdade o empregado com o empregador. As questões relativas ao conflito capital e trabalho, elas sempre vão existir. Isso é inerente do ser humano, é inerente das relações estabelecidas entre empregado e empregador. Você ouvir que um empregado ele se torna um colaborador, parte da empresa, tudo isso é importante, é aceitável, mas vai chegar um ponto onde você vai ter a discussão capital e trabalho. E essa relação capital e trabalho ela precisa ser dirimida, ela precisa ser equalizada para que, de certa forma, ela prossiga sem nenhum tipo de injustiça para ambas as partes. E nesse ponto a reforma trabalhista ela veio estabelecer algumas regras de igualdade, não só igualdade de tratamento, sem esquecer a questão da justiça social e hipossuficiência, mas trazer questões também de apoio e que possam fortalecer até o empregador que, em alguns momentos, sofria com essa exagerada situação onde é colocada a hipossuficiência. Então, essa era a grande discussão da reforma trabalhista, porque a reforma trabalhista ela mexeu em pontos específicos onde você estabelece situações onde o trabalhador ele tem que se adaptar a algumas questões da mudança do ambiente de trabalho. E por que mudança do ambiente de trabalho? Há uma fala muito importante que eu vi num parecer, é um parecer até da Ana Paula Barcelos, ela é advogada do escritório do ministro Barroso, onde ela diz, de alguma forma, não vou lembrar a exatidão como ela diz essa questão, mas ela diz que você cresce quando o país cresce. Se o país não se desenvolve, é natural que toda a cadeia não se desenvolva. Então, a questão protetiva, nessa fala onde ela coloca, a questão protetiva do empregado, ela tem que se adaptar à situação atual do país. Não há como você oferecer situações benéficas, pagamentos, manutenção de alguns direitos e a manutenção de algumas verbas e prêmios, se o desenvolvimento do país não acompanha esse tipo de situação. Você tem, mais uma vez, a justiça do trabalho como a justiça social e a questão de defesa dos direitos do empregado, mas você tem, de outro lado, a manutenção da função social da empresa. Então, essas questões não podem se chocar. Em determinado momento do país, é necessário você olhar para a situação e adaptar a situação do país para a situação que você se desenvolva e coloque outras formas de desenvolvimento. E por que é importante a gente falar sobre a evolução do mercado de trabalho? Porque o mercado de trabalho ele mudou. É natural que a gente vê as formas de trabalho mudaram, as situações de trabalho elas se alteraram, e elas vêm muitas vezes se alterando por questões tecnológicas. Quem não usa hoje o Uber, e como o Uber veio e mudou, de certa forma, todas as relações de trabalho, relações de emprego, relacionamento de uma empresa com o consumidor, o Uber quebrou vários paradigmas. Ainda é discutível muitas questões relacionadas ao Uber, se ele estabelece uma relação de trabalho, um vínculo de emprego com o motorista ou não, mas, de certa forma, ele veio para quebrar um paradigma e se instalou, e se desenvolveu. No setor de vocês, tem o Airbnb. O Airbnb também veio com uma proposta diferente, vem com discussões ligadas à legalidade ou não de sua atuação, questões regulamentares, mas ele está posto, ele está alterando situações e formas de trabalho. Temos o Housetrip, que é um outro aplicativo similar ao Airbnb, não sei se ele opera no Brasil já, mas é um aplicativo que também se apresenta como o Airbnb, mudando as formas de relação, não só de trabalho, mas com o consumo, e o HomeAway, que também é outro aplicativo. Então, são formas que vão mudando e que vão se adaptando, e é preciso acompanhar essa evolução tecnológica e a evolução das formas de prestação de trabalho. E aí eu começo falando sobre as principais mudanças da reforma trabalhista e o que ela impacta. Ela mexeu com uma questão muito importante e um personagem muito importante das relações de trabalho, que são os sindicatos. Houveram alterações relacionadas na reforma trabalhista com os sindicatos, que acredito que a maior discussão e as discussões instaladas hoje já no STF, nós temos, se eu não me engano, 9 ADINs discutindo a questão da contribuição e a constitucionalidade da contribuição sindical, e as formas de custeio dos sindicatos. Essa é uma questão que vai não só
pela mudança, mas pela própria essência e a própria manutenção de alguns sindicatos. Então, é uma discussão que vai se instaurar, até que o STF se posicione, vai ainda ter muitas decisões contraditórias, nós já temos decisões contraditórias já na Justiça do Trabalho de primeira instância, e é necessário que o STF se posicione também sobre essa questão. O que alterou efetivamente em relacionamento com os sindicatos? A contribuição sindical, que ela era obrigatória, ela passou a ser agora só autorizada mediante prévio consentimento do empregado. O que isso quer dizer? O seu empregado tem que autorizar o desejo dele de contribuir com o sindicato. Isso muda um pouco a forma, que antes ele tinha que se posicionar para não contribuir a alguma questão. Agora ele precisa autorizar a contribuição ou não. Não é mais obrigatória, por exemplo, a homologação sindical das rescisões de contratos de trabalho. A reforma trabalhista excluiu a necessidade de homologação dos contratos de trabalho, a não ser que a convenção da categoria, as convenções coletivas estabeleçam essa obrigatoriedade, porque aí a gente parte para um outro princípio que foi colocado na reforma trabalhista, que é priorizar o negociado sobre o legislado. Então, quando você tem uma relação que é negociada e provavelmente aceita dentro de uma convenção coletiva, ela tem que ser obedecida. Então, muitas consultas vêm nesse sentido, por exemplo, a homologação não é mais obrigatória, mas o sindicato está me obrigando a fazer as homologações lá com base na convenção. Se isso estiver estipulado na convenção coletiva, ela tem que ser cumprida. A mudança relacionada às dispensas plurimas e coletivas sem a necessidade de autorização sindical. Nós tivemos algumas situações específicas, algumas situações chaves sobre dispensa coletiva, quando você realiza uma dispensa de um número elevado de trabalhadores de uma só vez. Isso só era autorizado se tivesse uma relação direta com o sindicato. A reforma exclui isso. Então, a reforma hoje, ela possibilita que as empresas tomem decisões sobre o fechamento de determinada célula, o fechamento de determinada unidade, a dispensa coletiva em razão de crise, não mais é necessário ter a autorização do sindicato. Claro, são situações que são totalmente debatíveis no judiciário. O que eu estou falando aqui não é simples de aplicação imediata. O judiciário ele está se posicionando, algumas questões já foram revertidas. Nós tivemos o caso de um laboratório, se não me engano, em Sorocaba, que realizou uma dispensa e foi revertida essa decisão, reintegrando todos esses funcionários, dizendo que a participação do sindicato ela é necessária, ela é essencial para essas situações. Então, ainda haverá muito debate na Justiça do Trabalho em razão de algumas situações colocadas na reforma. Mas o que a lei estabelece é exatamente isso, que não há mais a necessidade do prévio consentimento do sindicato e participação nessas demissões. A adesão aos planos de demissão voluntária, que gera quitação geral ao contrato de trabalho, salvo disposição em contrário. Também era outra discussão, você realizava um PDV em determinado setor, mas isso tinha impacto se ele encerrava toda a discussão do contrato de trabalho ou não. Hoje a lei estabelece o PDV, coloca fim à relação de trabalho dentro dos seus limites corretos e extingue a relação entre as partes, ele não mais pode discutir essas questões no judiciário. O termo de quitação anual, tem 2 N's aqui, desculpa, perante o sindicato, foi criado o termo de quitação anual. O que é o termo de quitação anual? É você, todo final de exercício, verificado no encerramento do ano, você verificar todos os direitos que foram pagos para aquele trabalhador e realizar uma quitação anual daqueles direitos. O que isso significa? É você chegar no sindicato, com todos os pagamentos do empregado, mostrar para o sindicato que os pagamentos estão ok, estão regulares, e ele vai te dar um documento com a quitação geral. O que isso te auxilia? Demonstra que naquele ano você cumpriu todas as regras e as relações pactuadas no contrato de trabalho. Para evitar o quê? Evitar discussões relativas na Justiça do Trabalho sobre aquele período de desenvolvimento da atividade com a empresa. É algo positivo, é algo que ainda precisa de adaptações, de quais as regras, quais as obrigações que podem ser admitidas e pactuadas. Ainda não participei de nenhum termo de quitação anual, nenhum sindicato se dispôs, já tentei, mas ainda não se dispôs a fazer esse tipo de quitação. E há uma questão muito de resistência ainda sobre essa regra.
se essa quitação ela vai valer efetivamente sobre todos os direitos objetivos e subjetivos do contrato de trabalho, e também a questão sobre o próprio custeio do sindicato. Muitos estão criticando algumas atitudes que o sindicato vem tomando de cobrar para realizar determinados atos. Esse termo de quitação é um que foi apresentado o valor que seria para isso. Não vejo isso como ilegal. Eu acho que é uma fonte de custeio que o sindicato tem que buscar. Acabou a contribuição sindical, acabou as fontes de custeio, e agora ele precisa achar novas maneiras de realizar a sua fonte e as suas garantias de manutenção. Muitos acham que o sindicato com isso se enfraqueceu, que o sindicato tende a acabar. Eu não vejo a questão do fim dos sindicatos como algo positivo. Mesmo para a empresa, não é positivo que você tenha o fim do sindicato, porque dentro da reforma trabalhista ela prioriza efetivamente o negociado sobre o legislado. Se você tem um sindicato fraco, você tem um sindicato não atuante, você não vai conseguir aplicar nenhuma decisão dessa. Você não vai conseguir aplicar nenhum dos termos da reforma. Então é necessário que os sindicatos se fortaleçam, sim. De alguma forma, eles tenham condições de fazer com que a lei seja cumprida, que as questões negociáveis elas sejam efetivamente e plenamente realizáveis. A reforma também fala de assegurar a criação da comissão de empregados. Essa é uma inovação da reforma. Além dos sindicatos, ela autoriza a criação da comissão de empregados. O que seria a comissão de empregados? É autorizar que os próprios empregados se organizem dentro de uma comissão, dentro de parâmetros de elegibilidade, de representatividade, para que eles próprios possam tomar a frente da discussão relativa a condições de trabalho, condições de ambiente, segurança, saúde e negociações diretas e mais rápidas com o empregador. E porque o negociado versus legislado é uma questão que é importante e é uma mudança radical assim, na reforma trabalhista. Porque a lei ela sempre estabeleceu, para manter as condições de igualdade, a prevalência da lei para assegurar direitos do empregado. Mas a questão do negociado ela vem para fortalecer também as questões relacionadas à celebração de acordo entre as partes. Aqui a gente tem algumas críticas relacionadas à forma que a reforma foi colocada. Eu acredito que seria mais positivo antes ter uma reforma sindical, estabelecer realmente as questões de como funcionará o sistema sindical brasileiro, porque para implantar uma questão onde o negociado supre o legislado, é super importante avaliar e ratificar a Convenção 87 da OIT, que fala sobre a liberdade sindical. Favorecer com que os empregados escolham o seu sindicato, o sindicato que mais o representa, não ter mais a questão da unidade sindical, de você ficar vinculado àquele sindicato único na categoria, no território, mas passou. E agora o que a gente precisa é organizar e trazer o sindicato para perto para que algumas coisas possam ser realizadas de forma correta e razoável. Como era antes da reforma, os acordos e convenções coletivas somente prevaleceriam sobre a lei quando fossem mais benéficos ao empregado. Então só podia existir um acordo ou convenção coletiva desde que não diminuísse direitos já garantidos na lei, na CLT ou na Constituição. Então a forma de negociação era muito restrita. Você não podia negociar questões que, por exemplo, esbarrassem em alguma questão que pudesse entender sobre redução de direitos do empregado. Então, muitas vezes, isso amarrava negociações, acordos e negociações coletivas, porque elas ficavam efetivamente presas ao que dispõe a lei. A reforma ela muda a concepção e ela valoriza a negociação relacionada entre os sindicatos e a empresa. O artigo 611-A coloca que as ACTs e convenções coletivas prevalecem sobre a lei, quando versarem sobre temas específicos. Claro que ela coloca algumas vedações relacionadas a condições de trabalho, de saúde, higiene do trabalho, não poder reduzir essas garantias que são relacionadas ao indivíduo. Mas ela amplia a gama e a forma de você relacionar e negociar. Por exemplo, horário de almoço, que ela hoje autoriza a redução de 1 hora para 30 minutos. Muitas questões que eram já de solicitação do próprio empregado. O próprio empregado pedia, achava que era melhor para ele fazer 30 minutos de almoço ao invés de 1 hora, e isso não era aceitável antes. Hoje a lei ela vem
coloca a questão do negociado sobre o legislado, e também tem uma questão específica sobre o intervalo entre a jornada, que mais adiante a gente vai tratar. Questões empresariais que a reforma alterou. Algumas alterações que eu separei aqui são alterações que vão direto relacionadas às empresas, relacionadas às discussões processuais, relacionadas a grupo econômico, por exemplo. Como era o conceito de grupo econômico antes da reforma? O conceito de grupo econômico por subordinação e com suporte da jurisprudência para incluir empresas e sócios em comum ou em relação comercial de parceria. O que isso demonstrava? A questão de estabelecer grupo econômico na Justiça do Trabalho, ela é muito controversa e é uma linha muito tênue entre você verificar as relações de uma empresa, de um grupo ou de um investidor. Geralmente a Justiça do Trabalho ela tende a ser muito mais, como eu posso dizer, eficaz na verificação de grupo econômico por simples situações de relacionamento entre as partes, sem que isso entre dentro de uma discussão de controle, discussão de aproveitamento econômico de uma empresa ou outra sobre a mão de obra, a questão de relacionamento entre os sócios, e esse relacionamento gerar benefícios dentro do grupo econômico. Geralmente, se você coloca um indício de relacionamento de grupo econômico, a Justiça do Trabalho tende a incluir essa empresa e tende a colocar ela como um grupo econômico. A reforma ela vem para deixar isso de uma forma muito mais clara, muito mais objetiva, mais adaptada à jurisprudência que afasta essa questão do relacionamento de grupo econômico. Ela inclui a figura do grupo econômico por coordenação e a necessidade específica de demonstração do interesse integrado de forma efetiva, com comunhão de objetivos e atuação conjunta das empresas. Ou seja, é necessário que essas duas empresas fique demonstrado que elas possuem atividades conjuntas, que elas se beneficiam dessas atividades, seja pela mão de obra, seja pelos investimentos, seja pelos objetivos comuns dela, e não mais, por exemplo, uma identidade de sócios, pura e simplesmente identidade de sócio, você ter o mesmo sócio participante de ambas as empresas, isso vai relacionar como grupo econômico. Então isso vem para estabelecer algumas questões para deixar mais claro o que é um grupo econômico e como isso se apresenta dentro da Justiça do Trabalho. Outra questão também, o sócio retirante. O sócio retirante era uma grande preocupação e não havia nenhuma questão legislativa que tratasse sobre o sócio retirante. A questão era jurisprudencial e como era o entendimento dos tribunais locais sobre cada situação. Geralmente o sócio já saiu da empresa, mais de 2, 3 anos, mas dentro de uma execução trabalhista ele é localizado, ele é citado, notificado dentro da empresa e de uma hora para outra ele faz parte da execução trabalhista, e aí para ele sair da execução trabalhista é um trabalho árduo. O que a reforma trouxe para a gente? Que responde de forma subsidiária ao período em que foi sócio. Então ele vai responder de forma subsidiária sobre aquele crédito somente pelo período que ele foi sócio, e não sobre a integralidade da discussão trabalhista. Que ele somente responde em ações ajuizadas no prazo de até 2 anos após a averbação de sua saída. Ou seja, existe um limite agora. O sócio saiu, se retirou da empresa, passou 2 anos, ele não vai ter mais relação, ele não vai ser mais incluído dentro da execução trabalhista. Isso traz o quê? Segurança jurídica. Isso traz o quê? Tranquilidade para o sócio que sai da empresa e que realmente sai da empresa e que realmente se retira. Positiva. Uma das inovações foi a normalização do teletrabalho. Teletrabalho, home office, telecommute, várias nomenclaturas que são utilizadas pelas empresas, já era uma realidade. Isso já era uma realidade, já vinha sendo aplicado. Muitas empresas já usavam o home office, não só para redução de custos, mas como benefício direto para o empregado. Muitos empregados pediam para trabalhar home office, via isso como um benefício para o trabalho dele. Por quê? Você evita deslocamento dentro de uma cidade complicada. Você favorece o convívio dessa pessoa, do empregado, com a família. Você favorece diversas situações que podem se mostrar como um benefício direto. E a reforma trouxe a regulamentação do teletrabalho. Ela é uma nova modalidade de trabalho, então ela se enquadra hoje como um novo sistema, um novo contrato de trabalho. Ela precisa ter contrato expresso e específico.
É importante que tenha um contrato assinado relacionado entre empregado e empregador, mostrando quais vão ser as atividades que vão ser realizadas, onde elas vão ser realizadas, como elas vão ser realizadas. O que a lei também alterou, né, e trouxe para o teletrabalho? Colocou ele dentro de umas das questões que afastam o controle de jornada. Então, o teletrabalho vai estar agora dentro do artigo 62, que é quem trabalha, em regra, quem trabalha no regime de teletrabalho não tem controle de jornada. Mas é importante verificar, como eu já trouxe aqui, muitas empresas já trabalham com esse sistema de home office e muitas empresas têm condições de oferir a jornada do empregado. Então é importante que essa avaliação seja feita. Vamos implementar o home office? Então avalia. É possível controlar a jornada do seu empregado? Existem mecanismos tecnológicos que permitem isso, via login ou via algum outro sistema de marcação de ponto remoto? Hoje existem inúmeras possibilidades de você fazer esse controle. Então é importante verificar. Se não há possibilidade de ter esse controle, ou se a empresa realmente não quer fazer, ela não deve fazer efetivamente esse controle, para se enquadrar efetivamente no 62. Caso contrário, vai ser como as discussões que ocorrem como gerente que não é gerente, que tem o controle de jornada, como o vendedor externo, que não tem possibilidade de controle, mas é verificado que há um controle de alguma outra forma, de forma indireta. Então é necessário ter uma atenção sobre isso. O trabalho tem que ser preponderantemente fora do escritório, né? Entende-se por teletrabalho home office, aquele trabalho que é feito fora do estabelecimento do empregado, do empregador. E a empresa fica responsável pela segurança e condições de saúde e ergonomia do trabalho. Esse é um ponto importante. A empresa ela não deixa de ser responsável pelas questões de saúde, pelas questões de ergonomia e pelas condições de trabalho desse empregado. Agora, como é que ela vai fazer esse controle? Como é que ela estabelece essa forma? Ela pode ir até a casa do empregado? Ela pode verificar as condições de trabalho? Geralmente, o que vem sendo feito pelas empresas, algumas empresas estabelecem situações onde ela pode verificar o local de trabalho, com prévia autorização, horário agendado, com a concordância do empregado. Isso estabelecido, algumas empresas fazem isso, estabelecem isso dentro da relação de trabalho dela. Ou ela estabelece normas e condições para que o empregado cumpra determinada situação dentro do seu local de trabalho. Então, o empregado ele fica responsável por cumprir aquelas ordens e orientações da empresa, mas é claro, é muito difícil você saber se ele está realmente usando a cadeira correta, se ele está fazendo a sua pausa para fazer a ginástica laboral. Então, é algo que ainda tem uma dificuldade prática de você aplicar e ver isso operacionalizado. E a reforma também coloca na questão do teletrabalho que eles podem celebrar cláusulas de compromisso sobre custos e despesas. Essa era uma discussão quando uma empresa queria implantar o teletrabalho, como que ela iria fazer o pagamento dessas custas e despesas. Internet, água, luz, o uso do computador, tudo isso era uma grande discussão de como a empresa ia oferir e pagar isso para o empregado. Isso porque a gente tem regras estabelecidas na CLT que os custos operacionais do trabalho não podem ser repassados para o empregado. Isso tem que ser de responsabilidade da empresa. A lei vem e coloca situações onde isso pode ser pactuado. Então, dentro dessa situação, se for pactuado entre as partes, que os custos vão ser pagos pelo empregado, que as despesas serão pagas pelo empregado, isso é válido. Claro, mais uma vez, vai ser discutível lá no futuro a questão sobre o repasse da atividade empresarial para a responsabilidade do empregado, mas a lei estabelece que isso é possível. E eu não vejo isso como um grande problema, porque muitos empregados que trabalham na questão do teletrabalho e no home office preferem usar os seus próprios dispositivos, preferem usar os seus próprios computadores, preferem usar as próprias redes de conexão que já estão adaptadas em casa. E em algumas questões isso não é um impacto ou um entrave para a implantação do home office e do teletrabalho, mas há uma questão jurídica que deve ser observada. Há um risco nisso e se a empresa puder, via ajuda de custo ou alguma situação que ela possa suportar esses pagamentos, é importante que ela veja isso com mais cautela.
porque as discussões no judiciário vão seguir sobre essa questão dessa norma, vai ser inevitável, porque ela esbarra diretamente sobre a questão do repasse dos custos da atividade profissional para o empregado. A gente tem a figura agora do trabalhador hipersuficiente. O que seria o trabalhador hipersuficiente? É aquele que recebe salário mensal superior a 2 vezes o limite do INSS, cerca de R$ 11.000. Tem diploma de nível universitário e pode realizar alguns atos diferentes na sua contratação. O que a reforma trouxe com o trabalhador hipersuficiente? Ela visa reduzir algumas questões de trabalhadores que são contratados e que muitas vezes não eram contratados via CLT, trabalhadores com alto nível técnico e especialização, grande especialização para o cargo, eles eram contratados como PJ, para visar o quê? Reduzir tributos ou outras questões que demonstram fraude na relação de trabalho, mas a gente tem que saber que isso era uma realidade, é uma realidade. As empresas, e tanto as empresas como as pessoas, os empregados, realizam esses tipos de forma de trabalho para que cada um se adapte dentro das normas e atuais situações do mercado de trabalho. A lei ela trouxe o quê? Trouxe esse trabalhador como hipersuficiente. E o que ele pode realizar? Ele pode firmar contratos de forma individual com a empresa, então as celebrações de condições de trabalho, formas de trabalho, questões de horário, o contrato dele pode ser customizado de uma forma diferente como dos outros empregados, porque a lei trouxe que esse trabalhador hipersuficiente ele tem condições de negociar e tem condições de saber efetivamente as formas de trabalho que ele vai realizar dentro da empresa. É mais ou menos uma discussão que a gente encontra muito na Justiça do Trabalho, quando tem um PJ que trabalhou 10, 15 anos dentro de uma empresa e depois entra com uma ação pedindo vínculo, demonstrando questões de subordinação. Mas há sempre a discussão de que é uma pessoa de um alto grau de entendimento, alto grau de capacitação, salários altos e com condições efetivas de saber que aquela relação era uma relação que não estava adaptada à legislação que ele queria, como um empregado CLT vinculado, que lhe trazia benefícios diretos e que era razoável e que era importante para ele desenvolver aquele trabalho. Havia sempre essa discussão, há sempre essa discussão na Justiça do Trabalho quando a gente encontra um trabalhador PJ nessas condições de hipersuficiência. Então, a lei, o que ela quis? Quis moldar uma situação atual, uma situação que ocorre, não em termos legais, trazer isso para a legalidade. Se isso vai eliminar a questão do PJ ou não, não sei, vai depender muito da empresa. Empresa que não quiser cumprir a CLT vai continuar não cumprindo a CLT, vai continuar contratando como PJ, não vai olhar para essa legislação como uma oportunidade de resolver algumas questões. Mas há empresas que podem se beneficiar disso, até empresas que já possuem esses trabalhadores CLT vinculados, criar situações melhores. Às vezes o trabalhador, esse tipo de trabalhador, tem condições que ele prefere estabelecer situações de trabalho diferentes de outros. E você poder negociar diretamente com ele sem esses entraves, sem participação do sindicato diretamente nessa negociação. A lei também trouxe outra questão, vamos trazer outra questão que acontece no dia a dia. A lei tentou regularizar isso, que é a rescisão de comum acordo. Quem nunca passou pela situação que o empregado vem e fala, não estou contente na empresa, quero sair, o empregador também não está contente com o empregado, o empregado vem e fala, vamos fazer um acordo de demissão, então. Você me manda embora, eu devolvo depois a multa do FGTS para você, e eu recebo meu seguro-desemprego, vamos fazer isso. É mais uma realidade, não tem como a gente fugir que isso acontece diariamente nas empresas e com os empregados nessa relação. O que a lei trouxe? Ela trouxe uma situação onde você pode se acomodar a uma situação como essa. O que é a rescisão de comum acordo? É quando o empregado e o empregador, ambos, possuem interesse no fim do contrato de trabalho, eles acordam dentro de um contrato a rescisão de comum acordo. Essa rescisão de comum acordo ela não necessita da participação do sindicato. Ela é feita entre a empresa e o empregado. Mais uma vez, é importante que isso seja estabelecido de uma forma que traga segurança jurídica. Como eu disse, a Justiça do Trabalho ela preza
pela proteção ao empregado, preza pela questão de como instrumento de justiça social. Você trazer um empregado, qualquer que seja o nível aqui a gente está falando, não estamos falando do hipersuficiente, trazer um empregado para ele negociar diretamente com a empresa, pode se demonstrar alguma situação de fragilidade de uma das partes. Quem garante que essa empresa não está forçando esse empregado a realizar esse acordo? Então, o que eu tenho orientado, e que muitos colegas têm orientado nessa questão, se for realizar uma rescisão de comum acordo, abra a possibilidade para que o empregado seja assistido por um advogado de sua confiança. Não há necessidade que o advogado participe, mas você abrir essa possibilidade. Faça um termo. Você tem interesse na rescisão de comum acordo, caso você tenha interesse de vir ser assistido com um advogado, estamos à disposição, estamos abertos para que o termo seja acompanhado por ele. Isso traz o quê? Segurança jurídica. Mesmo que a pessoa não utilize isso, é aberta a possibilidade para que ela venha com um advogado e acompanhe todos esses termos, para que lá na frente, numa discussão judicial, ela não alegue que foi coagida, ela não alegue nulidade desse acordo. É uma forma de se resguardar e se adaptar nessas questões que envolvem o relacionamento quando você tem um acordo entre empregado e empregador. Dar a possibilidade. Se ele vai utilizar ou não, fica a seu cargo, mas abrir a possibilidade é algo positivo numa relação como essa. E o que isso muda? A rescisão ela muda as formas de pagamento. Ela garante 50% do pagamento do aviso prévio, se indenizado, 50% da multa do FGTS, dá acesso ao empregado a 80% do saque do FGTS, mas as demais verbas elas são pagas na integralidade. Então a rescisão contratual é paga na integralidade, dentro dessas condições de pagamento, dentro do acordo, e o empregado não tem direito ao seguro-desemprego. Outra alteração relacionada ao empregado são relacionadas às horas itinere. O que eram as horas itinere? Horas itinere era aquele tempo estabelecido entre o domicílio do empregado até o local de trabalho dele. Esse percurso, esse domicílio, desde que não servisse de transporte público e que a empresa forneça a condução, era considerado como tempo à disposição. Sendo como tempo à disposição, teria que ser paga essas horas que se relacionam entre o domicílio do empregado até o local de trabalho. A reforma altera o funcionamento das horas itinere. O que ela trata, as horas itinere? Que em nenhuma hipótese o tempo gasto entre a casa e o trabalho do empregado será computado na jornada de trabalho. Então ela exclui as horas itinere. Não existe mais horas itinere dentro da relação de trabalho. Discussões e críticas se isso era considerado tempo à disposição. Havia uma discussão grande em cima disso. A pessoa que está dentro de um transporte, entre a sua casa e o trabalho, estaria tempo à disposição? Estaria à disposição efetiva do trabalhador, do empregador dela? Ela poderia efetivar algumas atuações ou trabalhar especificamente sobre isso? Eu acredito que não. Em muitos casos, não. Em muitos casos, não se relacionava e esse tempo era gasto com outras situações, com outras formas pelo empregado. Mas a lei vem a estabelecer novos paradigmas sobre a horas itinere. Trabalho parcial. Houve alteração também relacionada ao trabalho parcial. A jornada parcial, que antes da reforma era permitida de 25 horas semanais, sem a possibilidade de horas extras, inclusive entendimento firmado nos tribunais. A reforma vem e altera essas condições do trabalho parcial. Ela admite 30 horas semanais, vedada a hora extra. Então, são duas situações onde ela admite o contrato por tempo parcial. Ou ela admite 30 horas semanais vedada a hora extra, ou admite 26 horas com 6 horas extras semanais. Então ela muda algumas situações relacionadas ao contrato por tempo parcial. A compensação que tem que ser feita até a semana seguinte, ou quitada com 50% no mês subsequente. E também admite agora, concede para o empregado as férias de 30 dias e admitindo a venda de 1/3 como outro trabalhador qualquer. Então são mudanças que alteram de forma significativa o trabalho parcial, e muitas empresas que utilizam essa forma de trabalho veem isso como uma mudança positiva. Banco de horas. O banco de horas também sofreu uma alteração com a reforma. Antes, a compensação mensal por acordo individual escrito, caso não exista vedação na convenção coletiva, no acordo coletivo.
e o banco de horas era pelo período máximo de 1 ano. Então, era possível o banco de horas firmado sobre acordo individual, desde que não existisse nenhum tipo de vedação na convenção coletiva. O que a reforma traz? Que ela admite a compensação mensal por acordo individual, tácito ou escrito. Claro, preferência que todos os acordos e qualquer relação que você faça, faça por escrito, que é mais um instrumento de segurança jurídica. Mas ela admite que essa compensação seja feita de forma individual, que esse acordo seja feito de forma individual. Feito de forma individual, ele se limita a 6 meses, e o acordo individual de 1 ano somente é aceito via acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. E também admite a negociação sobre a troca de feriado, que prevalece sobre a lei. Eu estou vendo que tem alguns erros aqui, eu acho que meu computador estava configurado como inglês, então algumas coisas elas ficam como a escrita em inglês aqui. Jornada 1236, também é uma mudança que a reforma trabalhista trouxe. Só era admitida antes a reforma 1236 via acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. A reforma trouxe o quê? A reforma trouxe que é válido o acordo individual escrito sobre a remuneração e já abrangendo desconto semanal remunerado, feriados trabalhados, compensação de feriados e prorrogação do trabalho noturno. Ou seja, você pode fazer o acordo individualmente com o seu empregado e dentro desse acordo já computar todas as outras verbas. Isso foi bastante criticado, a questão sobre a jornada 1236. Existe uma questão que afasta os agentes de saúde sobre isso, mas também é importante a gente ver a MP 808. A medida provisória, que ela foi promulgada 2 ou 3 dias depois da vigência da reforma trabalhista, e ela estabeleceu alguns parâmetros para regulamentar alguns pontos da reforma. Isso que eu coloquei aqui é o que a reforma efetivamente traz. A medida provisória, o que ela trouxe de mudança para a jornada 1236? Ela coloca a questão de válido o acordo, só que somente mediante acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho. Ela estabeleceu isso. Mas o que é importante ter atenção sobre a questão da medida provisória? A medida provisória ela foi promulgada dia 14, se não me engano, dia 14 de novembro, que foi logo depois da reforma trabalhista, e depois ela teve o seu prazo prorrogado pelos mais dias, e agora ela está para ser ou se transformar em lei ou perder sua eficácia agora no dia 23 de abril. Então a gente não tem certeza se essa MP ela vai continuar ou se ela não vai continuar. Eu vejo ela muito dificuldade dela continuar, até pelas questões de organizar a votação, colocar ela em pauta. Então, há uma grande instabilidade sobre a questão da MP. Então, a MP que faz uma alteração significativa sobre a questão da jornada 1236, nós não temos efetivamente a certeza se ela vai se manter ou não. O intervalo intra-jornada. Antes da reforma, quando não realizado na totalidade, devia ser remunerado com 50% do valor. E não admitia redução em nenhuma hipótese. O que a reforma traz? A reforma traz a possibilidade de você reduzir esse intervalo para no mínimo de 30 minutos, mediante acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva, somente. E também ela muda a forma de pagamento desse horário quando não cumprido. Quando não realizado na totalidade, ela implica em pagamento de forma indenizatória, somente do período suprimido e mais 50%. É também uma alteração que vinha em muita discussão dessa forma de pagamento nos tribunais, né? Havia uma discussão grande sobre como realizar o pagamento dessas horas que não eram cumpridas. A lei veio para estabelecer um parâmetro adequado sobre esse pagamento. E a possibilidade de redução via negociação, acordo coletivo de trabalho. As férias também trouxeram algumas mudanças significativas. Antes, ela só era possível ser fracionada em 2 períodos, partia de um interesse do empregador e somente ser fracionada em 2 períodos, e ela tinha uma restrição efetiva sobre idade. Pessoas menores de 18 anos ou maiores de 50 não podiam ter as férias fracionadas. O que a reforma fez? Ela alterou. Ela concedeu a possibilidade, de comum acordo entre as partes, se as partes tiverem interesse, em fracionar esse período
em 3 períodos, as férias, desde que um não seja menor do que 14 dias. E exclui essa questão da idade. Então, todos podem ter as férias fracionadas. O que isso traz de importância? É importante para alguns setores que precisam do empregado, onde os 30 dias ou menos períodos de férias engessam a operação, ou faz com que você tenha que substituir aquele empregado. Distribuir isso entre os períodos pode ser mais vantajoso dentro da organização no dia a dia de trabalho. Isso também era muitos interesses dos próprios empregados, né? Eu não quero tirar dois períodos, eu quero tirar 3, quero tirar um no período onde os meus filhos estão de férias e quero prorrogar isso para um outro período, quero tirar uma semana agora, quero tirar uns dias depois. Isso dá o quê? Mais mobilidade e dá mais... prestigia, sim, a negociação entre as partes. Então, é uma questão positiva, não vejo isso como um prejuízo para o empregado, não vejo isso como um prejuízo para o empregador, vejo mais como uma norma que venha se adaptar ao que é o dia a dia das relações de trabalho e o que já vem sendo discutido muitas vezes e engessado antes, por não poder ser feito pelas vias legais. Natureza salarial de algumas verbas também alteraram com a reforma. Antes da reforma, integravam os salários do empregado ajuda de custo e diárias de viagem, que ultrapassasse 50% do salário mensal, vale-refeição pago em dinheiro, prêmios e abonos pagos com habitualidade. O que a reforma vem alterar isso? Que ajuda de custo, diárias de viagem, auxílio alimentação, prêmios e abono, incluindo gratificações ajustadas, não integram mais o salário, ainda que pagos com habitualidade. Isso é positivo porque dá mais possibilidade para que o próprio empregador traga situações de ganho de benefícios. Às vezes um prêmio que tem que ser pago, às vezes algum benefício a mais que aquele empregado teria direito ou que merece por algum desempenho dentro do seu trabalho, ficava vedado por algumas questões de receio e insegurança jurídica. A lei vem para alterar isso e dar mais mobilidade nessas relações. Vai resolver? Não sei se vai resolver, porque essa questão onde você coloca pagos com habitualidade, eu tenho as minhas ressalvas, porque o pagamento com habitualidade, ele não é um prêmio. Se você paga um prêmio com habitualidade, ele deixa de ser prêmio. O prêmio é para uma questão extraordinária do empregado. Se o empregado realizar alguma tarefa extraordinária, fora do seu objetivo, fim, e a empresa paga isso como efetivamente um prêmio, ele não pode ser feito com habitualidade. Se ele tem habitualidade, se ele tem previsibilidade do empregado, ele não pode ser tratado como um prêmio. Então, ainda são coisas que vão ser discutidas na Justiça do Trabalho. A equiparação salarial. Tivemos alterações também nas formas de equiparação salarial. Antes da reforma, como funcionava a equiparação salarial? Equiparação salarial ela era admitida quando existia identidade de função na mesma localidade, cidade ou região metropolitana, entre empregados com diferença não superior a 2 anos de tempo de serviço. Então, se você tem 2 empregados, mesmo que eles trabalhem em locais diferentes, mas dentro da mesma região metropolitana, você podia, com a identidade de função, chegar na equiparação judicial, na equiparação salarial. Então, essa discussão de equiparação salarial, ela tinha algumas discussões, algumas críticas efetivas, porque um trabalhador que trabalha numa determinada localidade, vamos supor, um determinado hotel de uma rede, e que trabalha num determinado hotel da mesma rede, e outro que trabalha em determinado hotel de uma outra rede, dentro da mesma região metropolitana, não quer dizer que essas atividades elas sejam efetivamente as mesmas e a dinâmica desses locais de trabalho sejam os mesmos, mesmo dentro da mesma região metropolitana. A gente sabe que há mudanças na forma de trabalho, na forma do desenvolvimento de cada empresa, de cada filial, mesmo que elas estejam vinculadas dentro de uma mesma cidade, de uma mesma região. Há questões múltiplas que alteram o dia a dia de trabalho que não podem sofrer efetivamente uma equiparação só porque trabalham na mesma empresa. O que a reforma vem trazer sobre isso? Ela garante a identidade de função, mantém a identidade de função, desde que no mesmo estabelecimento. Então, a equiparação salarial agora ela se opera desde que realizado dentro do mesmo estabelecimento, mesmo espaço físico de trabalho e realização, entre empregados com diferença não superior a 4 anos de tempo de serviço e não superiores a 2 anos na função.
Então, ela estabelece parâmetros mais claros, parâmetros mais precisos sobre a questão da equiparação. Traz isso para um mesmo ambiente de trabalho, de uma mesma organização, de uma mesma forma de desenvolvimento das atividades para garantir a equiparação. Tempo à disposição do empregador. Também tivemos algumas mudanças sobre a verificação de tempo à disposição. Como era antes da reforma? Que todo o tempo do empregado dentro da empresa era considerado tempo à disposição. Se o empregado ficou lá dentro da empresa depois do horário, ele está a tempo à disposição. A grande discussão que existia, a grande briga para mandar os empregados embora, mesmo que eles queiram ficar lá, porque o jogo do Barcelona não acabou, eu quero assistir. Isso, a reforma veio para trazer mudanças sobre isso. Ou seja, que não se considera mais tempo à disposição o período que o empregado escolha para guardar determinada questão pessoal, estudos, questões religiosas, questões particulares, descanso, higiene ou relacionamento social. Hoje você tem muitas empresas que não só vivem da atividade relacionada entre empregado e empregador, elas têm áreas comuns, elas investem em questões para um ambiente saudável e favorável do seu empregado. Seja com sala de jogos, salas de descompreensão, em que o empregado fica no ambiente de trabalho mesmo após o seu horário. Esse horário que ele fica não mais será computado como horas à disposição. Então isso vem também a trazer um pouco de realidade para a legislação trabalhista. Trabalho intermitente. Essa é uma mudança bem complexa e bem conturbada na reforma trabalhista. Trabalho intermitente, muitos criticam, dizendo que o trabalho intermitente vem para regularizar o bico. Ele vem para que a CLT, de alguma forma, oficialize, dentro dos parâmetros legais, o bico. Eu vejo como uma mudança positiva o trabalho intermitente. Não vejo como algo ruim na sua criação. Vejo algo como ruim na sua implantação. Ainda há muitas brechas e ainda há muitas dúvidas e ainda há muitas questões de insegurança jurídica para se aplicar efetivamente o trabalho intermitente. Ao meu entender, o trabalho intermitente ele tem muitas lacunas que ainda precisam ser avaliadas para que seja aplicado com eficiência e com segurança jurídica. O que é o trabalho intermitente? O trabalho intermitente, efetivamente, de forma simples, é o quê? É aquele trabalhador que ele é vinculado à empresa, ele é subordinado à empresa, há um contrato de trabalho intermitente entre ele e a empresa, em que ele é chamado para suprir uma necessidade pontual da empresa. Como a gente pode dar um exemplo sobre isso? Questões de temporada, feriado. Um hotel que precisa de um contingente X para atender um feriado, para atender uma situação específica de um congresso que vai ter, que foi fechado naquele hotel, e que os recursos humanos que ele possui não vão dar conta do atendimento. Então, o que ele pode fazer? Ter trabalhadores intermitentes que possam suprir essas sazonalidades relacionadas no contrato de trabalho. Então, o que ele faz? Ele convoca esse empregado vai, realiza o trabalho dentro de 1 ou 2 dias, ou horas, o que seja, o que for acordado entre as partes, encerra-se o trabalho, é feito o pagamento das verbas, e o empregado volta a aguardar ser chamado e ser convocado. O que a lei estabelece? Que ele, por mais que ele seja subordinado ao empregador, ele não tem a exclusividade do trabalho. Então, uma pessoa pode ter diversos contratos intermitentes. Pode ter um contrato intermitente com o Hotel X, contrato intermitente com o restaurante Y, e ele vai utilizar a empresa vai o convocar dentro de suas necessidades. O que a gente vê como algumas empresas que estudam implementar isso, ou que já estão utilizando efetivamente, algumas empresas do varejo que estão utilizando o contrato intermitente, já estão aplicando as normas da reforma, mas há algumas concepções meio equivocadas nesse contrato intermitente. A gente encontra alguns contratos que especificam exatamente os dias e os horários que a pessoa terá que trabalhar. Ou seja, estabelece que num contrato intermitente
você não tem aquela questão da convocação. O empregado já sabe que vai trabalhar na terça, quarta e sexta-feira, das 2 às 18. Isso, ao meu ver, descaracteriza o contrato intermitente. É um contrato por tempo parcial. Mas é uma forma de quê? É uma forma de tentar trazer a operacionalização do contrato intermitente. Por quê? O contrato intermitente ele estabelece que a pessoa é convocada, ela é convocada, tem um período de 3 dias para ela ser convocada, e 1 para ela aceitar ou não aquele trabalho, até porque ela pode ter vários contratos intermitentes, e aquele dia pode não poder assistir aquele empregador no momento. Ele realiza o trabalho, findo o trabalho e a atividade que ele foi convocado, gera-se o pagamento dos salários. Os salários não podem ser menores do que o salário mínimo, o salário hora mínimo, ou o salário da pessoa que é empregada via CLT naquela posição. Terminou o trabalho, é feito o pagamento do salário, é feito o pagamento do proporcional do 13º, proporcional de férias e de todos os direitos garantidos para ele. Ou seja, operacionalizar isso dá uma grande dor de cabeça. A pessoa vai lá, trabalha um dia e você vai ter que fazer o proporcional desse dia de trabalho. Trabalho para contador aí, quebrar a cabeça. Mas é o que a lei estabelece e é como tem que ser feito. Então, é férias proporcional, 13º proporcional e as verbas que ele recebe. O empregado poderá movimentar 80% do FGTS, não terá direito ao seguro-desemprego em caso de rescisão. Como que se dá uma rescisão do contrato intermitente? Havia-se a discussão de que aquele empregado ele poderia ficar vinculado à empresa e nunca ser chamado, ficar eternamente vinculado àquela empresa. Então, houve alteração legislativa via MP, que estabelece que, se ele não for convocado em até 1 ano, se ele tiver 1 ano sem nenhum tipo de convocação, dar-se a rescisão do contrato de trabalho de forma automática. Então, a gente tem um limite aí temporal que foi estabelecido de convocação para ele. O que há de críticas diretas sobre o contrato de trabalho intermitente? Contrato de trabalho intermitente é visto como alguns muito prejudicial ao empregado. Por exemplo, em questão de salário. Um contrato intermitente e o desenvolvimento dessa atividade dificilmente vai fazer com que ele supra e receba um salário que possa ser o salário básico para fazer a contribuição dele do INSS. Porque ele vai ter a contribuição do INSS. Mas se ele não alcançar esse limite, a lei dispõe que quem tem que arcar com essa diferença para alcançar o fator de contribuição é o próprio empregado. Então, é necessário que ele tenha muitos contratos intermitentes. É garantido férias para o trabalhador intermitente. Mas o que é férias para um trabalhador intermitente? Vamos pensar nas férias, efetivamente, o gozo de férias de um trabalhador intermitente. Ele pode ter diversos contratos intermitentes. Se a gente for pensar, quando ele trabalha, sai, ele já recebe o valor de pagamento dessas férias. Então, quando ele tirar as férias, ele não vai receber as férias. Então, ele vai ter férias não remuneradas. E o tempo dele de descanso é um tempo que ele vai perder salário. É claro que ele pode escolher. Eu vou tirar agora 30 dias de férias agora em agosto. Mas se ele tirar 30 dias de férias agora em agosto e for chamado e não for, ele não ganha. Então, é uma situação que é bem complicada se a gente olhar pelo viés do empregado. Mas é algo que pode se amoldar. É algo que pode ser melhorado. Como eu disse, é difícil a implantação pelas questões jurídicas, pela insegurança jurídica, mas a ideia é boa, precisa ser implementada, precisa ser regularizada e precisa ter alguns parâmetros essenciais de segurança jurídica para que a empresa não sofra nenhum tipo de questão controversa. Por exemplo, utilize uma forma indevida de contratação. Estabeleça, como eu dei o exemplo, na verdade, de uma transmutação dessa natureza jurídica de intermitente para contrato por tempo parcial e outras discussões que podem prejudicar essa contratação. Terceirização. Terceirização, ela sofreu alterações não só pela reforma trabalhista, mas por uma lei anterior a ela, mas a reforma trabalhista também tratou diretamente sobre a terceirização. Terceirização, ela sempre existiu sob aquele viés da discussão entre atividade fim e atividade meio, onde a súmula estabelece que é vedada a terceirização da atividade fim, que a atividade fim ela tem que ser estabelecida, ela tem que ser desenvolvida por ser a atividade preponderante da empresa e principal
pelos seus funcionários, pelos seus empregados diretos. Essa é uma discussão que ainda existe, porque a súmula ainda está em atividade, ainda existe essa discussão da súmula, mas hoje a gente não vê mais isso como um fator determinante para se admitir a licitude ou não de uma terceirização. A reforma trouxe a possibilidade da terceirização da atividade fim, abrange essa forma de terceirização. Admite, por exemplo, a quarteirização. Você tem uma empresa onde você presta serviços, ela presta serviço para você de forma terceirizada e ela utiliza outra mão de obra de forma quarteirizada para te atender. A lei estabelece a legalidade disso. Tem riscos, ao meu ver, muitos riscos, mas a lei estabelece legalidade sobre isso. Então, a atividade meio e a atividade fim, essa discussão, ela não vai ser mais parâmetro único para a caracterização de fraude. Vão ter outros parâmetros que vão ser utilizados para caracterizar ou não a fraude na terceirização. Como não identificação da prestação de serviço determinado, uma análise contratual e da realidade da relação. O que a lei da terceirização diz? Que os serviços de terceirização, eles têm que ser identificados e determinados, para atividades determinadas. Então, o contrato ele tem que ser específico sobre o que ele vai se prestar. Vai terceirizar algum setor, alguma atividade, o contrato ele tem que ser específico sobre o que vai ser terceirizado, onde vai ser terceirizado e quais as atividades que vão ser feitas. A não identificação da especialidade da prestadora. Aqui isso antes já era necessário, agora com a reforma se torna necessário e mais ainda. Não basta só terceirizar, você tem que orientar e você tem que fiscalizar a terceirizada. Isso nunca vai deixar de existir. A empresa precisa saber efetivamente as condições econômicas e financeiras dessa empresa, pois ela tem responsabilidade nessa contratação, e sobre a especialidade da prestadora no trabalho que foi desenvolvido. Então, é necessário que o contrato, para que não tenha nenhum tipo de relação de fraude, que os trabalhos sejam determinados e específicos, além de serem determinados e específicos, que a empresa demonstre a especialidade no assunto que ela vai atuar. A perda ou não identificação da capacidade econômica, como eu disse, é necessário também verificar. Contratou uma empresa que tem milhões de inscrições de débitos trabalhistas, não cumpre as suas questões fiscais relacionadas ao INSS, recolhimentos. Se você contrata uma empresa dessa, você está claro que você vai estar agindo de uma forma temerária e pode assumir um grande risco sobre isso. Então é necessário que se verifique a saúde dessa empresa, se verifique as condições, e não só no momento do contrato, periodicamente. Avalie. Empresas de terceirização elas têm que ser fiscalizadas de forma constante. A gente nunca sabe o que pode acontecer daqui 3 meses, 6 meses. São empresas que, se não são muito consolidadas no mercado, elas tendem a ter uma flutuação econômica muito grande. Então é importante que essa orientação e essa avaliação das empresas seja feita de forma constante. E o exercício de controle da atividade de direção pela contratante tomadora. Esse é um risco que sempre ocorre. Você terceiriza a atividade e dentro dessa terceirização você age como o efetivo empregador daquela pessoa. Então é necessário que tenha cautela sobre isso. O terceirizou, ele não é o seu empregado. Quem vai dirigir as atividades dele é a empresa prestadora. É com ela que vai ser feita essa relação. E aí a gente vê uma grande questão, uma grande dificuldade de aplicação prática quando você pensa em terceirizar a atividade fim e não conduzir essa atividade diretamente com esse empregado. É uma linha muito tênue de você terceirizar uma atividade fim e não se preocupar com aquela atividade, não delegar, não agir de uma forma para conduzir o negócio e a atividade empresarial sobre aquela pessoa que está na principal função da sua empresa. Então, por mais que a lei admita a terceirização da atividade fim, é necessário que vocês avaliem isso com cautela. Avalie com cautela porque a terceirização de uma atividade fim, ela tem os seus riscos, ela tem a ingerência e a necessidade, mesmo que subjetiva, do empregador, de quem conduz a empresa, de interferir diretamente naquela relação do terceirizado que está na atividade fim. Porque é necessário ter atenção ao artigo 3º e o artigo 9º. Eles não foram revogados. Eles valem para todos os efeitos da reforma e principalmente para a terceirização.
que considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência deste e mediante salário, e que serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação de preceitos contidos na presente consolidação. Terceirizou uma atividade fim, como eu disse, é uma linha muito tênue para uma relação direta de trabalho. Então ela tem que ser avaliada com muita cautela, porque esses artigos da CLT eles ainda são mantidos. São artigos da CLT que se operam sobre toda a relação de trabalho. Vedações da lei. O que a lei veda? A lei coloca a impossibilidade de recontratar trabalhadores que nos últimos 18 meses tenham prestado serviços à empresa contratante. O que a lei estabelece com isso? Tenta evitar que de um dia para a noite a empresa demita todo mundo e contrate as mesmas pessoas como terceirizados, que demonstraria, sim, uma fraude na relação de trabalho. Então a lei estabeleceu o quê? Estabeleceu aí um período de 18 meses. Então as pessoas só poderiam ser, esses mesmos empregados só poderiam ser contratados pela via de terceirização passados 18 meses. Isso também se aplica com base na MP 808 ao contrato de trabalho intermitente. O contrato de trabalho intermitente também existe essa vedação de contratação, essa quarentena dos 18 meses para recontratação. Também para evitar o quê? Que as pessoas sejam demitidas e os contratos virem todos contratos por trabalho intermitente. E a impossibilidade também de contratação de empregados pela prestadora com contrato de trabalho rescindido, sem observar o prazo de 18 meses. Então, a prestadora que atual realiza trabalhos para a empresa, ou que vai realizar trabalhos para a empresa, também não pode contratar esse funcionário, que então também agiria dentro de uma fraude nessa relação. Esse vé da pejotização é algo que eu sempre coloco. As pessoas, quando vem, quando vem a questão da terceirização, a lei da terceirização, e falam, então agora pode contratar pessoa jurídica? Não, não pode contratar pessoa jurídica. Como eu disse, o artigo 3º e o artigo 9º ainda se mantém em atividade. Então a pejotização, ela ainda vai ser sempre negada a possibilidade desse trabalho. Então, o fato da terceirização ser aplicável não admite que os contratos de trabalho via pessoa jurídica para fraudar a legislação trabalhista sejam aceitáveis. Quais os benefícios da terceirização que é possível a gente identificar? Ela deixa de ser uma atividade ilícita ou de fraude presumida. É sempre olhada a terceirização com um viés de fraude, né? Sempre que se pensa em terceirização, é para reduzir o contingente da empresa, é para ficar mais barata a operação. Nem sempre é isso. A terceirização ela precisa ser verificada não com a presunção de fraude, mas com uma presunção de validade. Muitos trabalhos são terceirizados para que as empresas especializadas nisso prestem o serviço com uma qualidade e uma eficiência maior do que os seus empregados internos. E com um contingente maior também. Se isso vai trazer benefícios financeiros, também traz benefícios financeiros. É por óbvio que sim, mas nem sempre esse é o objetivo principal de uma empresa que usa a terceirização. Ela admite a terceirização de atividade fim, claro, sempre verificando as questões de riscos envolvidos, mas não deixa de ser um benefício a possibilidade de você ter a terceirização da atividade fim. Não vejo só como benefício você ter essa atividade, a possibilidade de terceirizar a atividade fim, mas você eliminar aquela discussão entre atividade fim e atividade meio. Possibilita uma maior especialidade para as atividades específicas da empresa, ou seja, terceiriza-se o que não é o core da empresa, foca-se no que é o core da empresa com seus empregados internos. Esse é um dos grandes benefícios da terceirização. É você colocar isso para uma empresa especializada para determinada situação e focar a atividade empresarial de desenvolvimento, de estratégia da empresa, de diferencial competitivo dentro com seus empregados. Gera um diferencial competitivo, se bem utilizada, proporciona a geração de novos empregos, isso é natural. Se você autorizar a terceirização e dar mais qualidade para que os contratos sejam realizados, vai gerar mais contratos, criação de novas empresas também de trabalho terceirizado. Possibilita também pequenas e médias a se tornarem competitivas. A terceirização ela pode, de alguma forma, também auxiliar empresas pequenas e médias, aí sem as discussões que geram o risco efetivo de se terceirizar, dessas empresas também utilizarem isso como uma forma de expansão.
Algumas alterações de processo do trabalho que a reforma trouxe, que é importante a gente falar também um pouco delas, são mudanças que afetam diretamente o processo do trabalho. Os honorários agora na Justiça do Trabalho, eles passam a ser válidos, passam a ser aplicados, honorários de sucumbência, e passa a ser aplicado também ao reclamante. A igualdade processual aqui, ela se mostra dentro da reforma. Ou seja, se o reclamante entra com uma ação de pedidos infundados ou pedidos que não têm procedência, ele será condenado ao pagamento de honorários de sucumbência. Discute-se muito da possibilidade ou não desse pagamento de honorários de sucumbência, que isso seria um prejuízo ao acesso à justiça do trabalho. Não vejo dessa forma, não vejo isso como um prejuízo, uma vedação, um obstáculo do acesso à justiça. Vejo como uma situação de regularização processual. Há muitas reclamações trabalhistas que há pedidos que são desconexos, há pedidos que são super potencializados dentro de uma ação, há pedidos que não existem provas e muitas vezes ele é distribuído, é impetrado. Claro, não é a grande maioria disso, mas existem esses pedidos e existem riscos. Imagine que uma empresa, dentro de uma ação dessa, com pedidos exorbitantes, pedidos infundados, não consegue por algum momento chegar na audiência. Decreta-se a confissão e revelia e você não tem como, vai ter muita dificuldade para discutir isso. Então é algo que vem para, de alguma forma, normalizar as relações processuais. O preposto ele pode ser uma pessoa contratada para essa finalidade. Alguns outros processos, processo civil, acho que isso é admitido, né? Já o preposto ser contratado, não precisa ser um empregado, não precisa ser uma parte da empresa, né? Isso vem para a Justiça do Trabalho. O que isso auxilia? Isso auxilia empresas que já terminaram sua operação em determinado estado e não tem mais ninguém para ir para lá. E toda vez que há uma ação judicial tem que se pagar aquela passagem daqui para Manaus, para o cara ir lá com um preposto. Aí uma audiência inicial, tem acordo, não tem acordo, volta todo mundo. Ou seja, são custos do processo que podem ser reduzidos com a contratação do preposto. Mas tem que ser visto com cautela, a contratação de um preposto. Há ações que são ações que há necessidade que a empresa coloque uma pessoa que entenda todas as operações, entenda todo o dia a dia dela, entenda toda a dinâmica do processo que envolve aquele empregado. Então, a utilização desmedida da contratação de preposto é algo temerário. Eu vejo isso como positivo para situações pontuais. Por exemplo, essa situação, a empresa terminou suas operações, supor uma construtora, fez a obra, entregou a obra, volta todo mundo para a localidade sede, começam a surgir as reclamações trabalhistas, ela não precisa contratar uma pessoa para deixar lá para ficar fazendo só a audiência. Um empregado que ela poderia utilizar dentro da sua planta principal. Ela pode contratar uma pessoa para que vá lá e faça essas audiências. Situações pontuais. Uma audiência de instrução complexa, claro, a empresa não vai ser responsável de contratar uma pessoa, treiná-la, passar todas essas questões, até porque a gente sabe que o momento da audiência de instrução é crucial para o processo do trabalho. E a figura do preposto também é crucial dentro do resultado de um processo. É importante, ajuda, mas tem que ser visto com cautela. A questão da justiça gratuita, que houve uma alteração também substancial. Antes da justiça gratuita, pelos entendimentos da lei, pelos entendimentos do tribunal, bastava a declaração de pobreza jurídica para que a justiça gratuita fosse deferida. Hoje há outras situações, outros requisitos para que a justiça gratuita seja concedida ao reclamante. Então, é necessário o quê? Apresentação de provas, apresentação de condições realmente que demonstrem essa condição de miserabilidade na acepção jurídica do termo. Por que isso é importante? A gente pega muitas ações trabalhistas, reclamações trabalhistas de pessoas com altos salários, altos cargos, pessoas que já estão desenvolvendo atividades em outros locais e a justiça gratuita era mantida. Essa discussão ela existia efetivamente, que a simples declaração demonstrava. E você tinha que provar que a pessoa tinha condições de pagar, que ela tinha condições, era uma luta, buscar em rede social o cara viajando, o cara no outro trabalho dele. A lei, de certa forma, traz a necessidade que o reclamante apresente as suas condições de justiça gratuita. E se não demonstradas,
ele fica responsabilizado a pagar os custos do processo. Adiantar custos de perícia, pagamento de verbas sucumbenciais, pagamento de honorários e todas as questões que envolvem os custos do processo. A reforma trabalhista também traz a questão da litigância de má-fé, que é aplicável às partes testemunhas que alterem a verdade dos fatos. Isso é uma mudança? Eu não vejo como mudança, isso já existia no Justiça do Trabalho, não era amplamente aplicável, mas alterar a verdade dos fatos sempre foi litigância de má-fé. Seja o preposto da empresa que está lá e altera de forma real a verdade dos fatos, seja o reclamante que a gente consiga provar, seja uma testemunha que altera a verdade dos fatos, a litigância de má-fé sempre existiu, ela deveria ser sempre aplicada. Mudaram-se as formas de coibir, imputando multa, mas a questão, por exemplo, do falso testemunho se mantém. Então, essa testemunha que vai lá altera a verdade dos fatos, além disso, ela tem que ser coibida com a questão do falso testemunho. Então, não vejo como algo novo, vejo algo novo da forma de se buscar uma punição para quem não contribui com o devido processo legal. Mas que a questão da litigância de má-fé, ela sempre existiu. E aí a dúvida sobre a MP 808. A MP 808, que foi promulgada depois da reforma trabalhista, havia expectativa que ela fosse promulgada antes da aprovação da reforma, ou no momento da aprovação da reforma, mas não, a gente passou 2, 3 dias aí sem a regularização de alguns pontos importantes. Só que agora tem um grande complicador. A MP precisa ser convertida em lei até o dia 23 de abril, se eu não me engano, está aí na boca do gol para a gente saber se ela continua ou não, e vai gerar diversos impactos, diversas discussões, caso essa MP caia. Por quê? Ela alterou 17 artigos da reforma trabalhista. Um artigo que ela alterou, que é um artigo muito importante, que é o artigo 2º, onde estabelece a aplicação imediata da Lei 13.467. Aquela discussão na Justiça do Trabalho, que se a reforma trabalhista ela é aplicável de forma concreta e automática a partir do momento da sua promulgação, a MP estabeleceu isso como aplicação automática. Entrou em vigor a Lei 3.467, ela tem aplicação imediata aos contratos de trabalho e aos processos em curso. Tomadas aí as discussões relacionadas a processuais sobre alguns pontos, mas, em regra, uma lei de aplicação imediata. Se a MP não se renovar, isso vai cair e vai gerar uma insegurança jurídica nos processos atuais, nos contratos atuais e nos contratos que foram feitos durante o vigor da MP. A questão do contrato 1236, que cai a necessidade de ACT e convenção coletiva de trabalho, pode ser realizado de forma individual. Isso já era previsto, a forma individual. A MP vem e coloca como requisito essencial que seja feita via acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva. Agora ela cai. Traz insegurança jurídica. Traz insegurança jurídica para se pensar que é melhor o mais do que o menos. Se for implantar alguma questão do contrato 1236, chame o sindicato para negociar, porque vai haver muitas dúvidas sobre a forma de criação disso. E você vai poder ter discussões relacionadas à segurança jurídica desse tipo de contrato de trabalho. Os danos morais que alteram, a questão dos danos morais sofreu uma alteração na Justiça do Trabalho. O que a reforma trabalhista estabeleceu de início? Ela implementou uma graduação entre o dano moral leve, dano moral médio e dano moral grave. E isso era vinculado com relação ao salário do empregado ofendido. Então, você tem lá o empregado que ganha R$3.000, a indenização de danos morais dele vai ser calculada com base no salário dele. Isso é o que diz a reforma. Foi muito criticada essa questão, inclusive sobre o viés de que valeria a pena você cometer um assédio moral, dano moral para quem recebe menos do que para quem recebe mais. Então você poderia escolher, eu vou fazer o assédio moral aqui no estagiário, que é mais barato do que no gerente. É uma discussão meio absurda, mas leva-se a pensar isso efetivamente. Algumas pessoas, alguns juristas gostariam de estabelecer outro parâmetro, que seria o salário do ofensor,
Então, se tiver algum dano, o salário do ofensor é o que vai ser utilizado como parâmetro da indenização. Ou seja, se o gerente vai lá e comete um assédio moral em cima do estagiário, o estagiário vai ganhar com base no salário do gerente que cometeu o assédio moral. Então, existe também um posicionamento de mudança nisso. Mas o que a MP veio e trouxe? A MP criou formas de escalonar esse trabalho, essa indenização, com base no salário médio de remuneração do INSS. Então, você pega o salário de remuneração do INSS, se não me engano, de 5 a 50 salários, e estabelecia um parâmetro com base nisso. Se a MP cair, volta o parâmetro do salário do empregado. Então, há outra alteração na realização dos danos morais, que impacta diretamente dentro dos processos. Se a Justiça do Trabalho está utilizando isso, eu não vejo sentenças ainda que utilizam efetivamente a reforma. Eles ainda estão aplicando o que eles acham que bem entendem para a indenização de danos morais. Valores de 50 mil, 30 mil, 20 mil, não relacionados com a questão da reforma. Muitos pautam porque o processo já está em andamento ou não, mas a questão é que não vem sendo aplicado essa questão da reforma trabalhista. E o trabalhador autônomo, que volta a possibilidade de contrato autônomo sem vínculo com cláusula de exclusividade. Parece contraditório, mas a reforma admite isso. Você tem um trabalhador autônomo com exclusividade, como seu empregado, não, tomador. Né? Mas é uma questão também que volta caso a MP caia e ela não se transforme em lei. Trabalho intermitente vai excluir a quarentena de 18 meses e vai possibilitar a aplicação imediata. Então, em regra, se a MP não se manter, pode ser demitida a pessoa e ser recontratada no dia seguinte, sem ter nenhum tipo de quarentena. Se isso vai ser válido, se vai ser regular dentro da Justiça do Trabalho, vejo isso como discussões em razão de fraude. Vai existir sempre a discussão de fraude se isso se operar, mas a lei vai admitir, a lei não vai mais vedar e não vai colocar essa questão da quarentena. E volta uma regra de multa ao empregado que não justifica a negativa. A reforma trabalhista colocava que a pessoa era convocada 3 dias e ela tinha 24 horas para dizer se ela aceitava ou não. Se ela não falasse nada, tinha uma multa de um salário sobre isso, de penalidade. Então essa multa vai voltar caso o MP caia. Trabalho da gestante, que será só afastada da atividade salubre de grau máximo, então volta a discussão. E nos demais níveis, somente quando o médico de confiança atestar a impossibilidade do trabalho. E se afastada, não perde o direito ao adicional. E a gorjeta também, a questão da gorjeta, que existe a lei da gorjeta, veio a reforma, altera os seus limites, vem a MP, faz uma alteração direta sobre ela, mas caindo a MP, o que acontece? Exclui-se os parágrafos relativos à lei da gorjeta e ela volta a valer as regras estabelecidas da lei da gorjeta. Aquela lá atrás volta a sua aplicação normal. Aí só para trazer algumas considerações finais, que é necessária sim, uma atenção e estudo sobre a aplicação da reforma, com base um olhar para o setor, olhar para a sua atividade, ver o que a reforma pode ou não, de certa forma, se adaptar e ser utilizada, sempre olhando a questão da segurança jurídica, sempre olhando a questão dos requisitos de aplicação de cada norma. Ela traz claras modernizações da relação de trabalho, acho que são mudanças, em seu grande grau, positivas, sim, são mudanças que trazem modernização às relações, muitas questões que já eram anseios entre as partes, empregado e empregador, são regulamentadas e pacificadas com a reforma. Flexibiliza algumas regras, natural, flexibilização, e trazer isso com uma questão de negociação entre as partes, a negociação coletiva, a negociação dos contratos de trabalho do hipersuficiente, são formas de modernizar as relações de capital e trabalho. Prestigiar a negociação nunca vai ser negativo. O importante é que essa negociação ela tenha parâmetros de igualdade, ela seja feita de forma regular. É para isso que a legislação trabalhista precisa caminhar e não pode excluir o seu viés protetor de forma alguma relacionado ao hipossuficiente na relação. Necessária uma atenção até o dia 23, não é 26, está errado.
pelas contas é 23, para saber qual vão ser os rumos da MP 808, e necessárias adaptações internas para operacionalizar as novas regras. Como eu disse, algumas regras, se forem implantadas, vão precisar de algumas operacionalizações internas. A forma de pagamento de um intermitente, a forma de pagamento das férias fracionadas, como que vai se operacionalizar isso? Eu faço o pagamento no primeiro período, faço no último, o pessoal pode escolher, o pagamento vai ser fracionado ou não, algumas coisas que precisam ser estudadas e operacionalizadas dentro da empresa antes, entender como aplicar isso efetivamente para se tomar uma decisão. E, apesar de benéficas, ainda são tímidas para gerarem redução dos processos na justiça do trabalho e aquecimento do mercado de trabalho. As mudanças, por mais que elas sejam de grande número, algumas mudanças elas ainda não mostraram seu efeito prático na geração de emprego. Os números mostram ainda, claro, não depende só da legislação trabalhista, por óbvio que a legislação trabalhista por si só não vai criar empregos. Depende de uma conjuntura da economia, conjuntura política, para que várias situações se acomodem e causem a geração de emprego. Mas ainda é visto com uma questão muito cautelosa, muito tímida, ainda quem esperava que a reforma trabalhista trouxesse efeitos imediatos. Não trouxe, é natural que não traga, mas é importante que se acompanhe isso no desenvolver dos anos e que se melhore, se adapte ainda algumas questões de relacionamento colocadas na reforma trabalhista. E a questão da redução dos processos no judiciário, quem acompanha as notícias vê alguns gráficos de redução drástica de processos na justiça do trabalho. Eu lembro de um gráfico que surgiu, a reforma trabalhista entrou em vigor já 14/11, aí fizeram um gráfico já em janeiro, mostrando que a justiça do trabalho partiu de não sei quantos mil processos, 200 mil processos para 1.200 processos. E aí já deram uma manchete, olha só, reduziram os processos na justiça do trabalho, mas sem considerar que teve recesso forense, sem considerar que o PJE não funcionou na reforma trabalhista, ele teve que se adaptar, então ficou sem operação. Havia necessidade, sim, é óbvio, dos advogados se adaptarem aos pedidos, se adaptarem aos processos, isso é natural, isso vai ocorrer, a maturidade de utilização das regras processuais, elas vão ocorrer e esses números ainda precisam ser melhor estudados. E a questão também do represamento de ações, né? Muitos advogados distribuíram todas as ações que eles tinham antes da reforma para evitar discussão sobre questão processual. Então você teve um boom de processos distribuídos até antes de 11/11. Então pegar um número de 11/11 e depois pegar um número de janeiro, não é um número crível, né? Não dá para a gente ter isso como parâmetro de redução. E ainda não dá para ter algum parâmetro de redução. Já saíram novos gráficos que mostram um acréscimo já das reclamatórias trabalhistas. Eu acho que a reforma vem para impedir reclamações trabalhistas infundadas, isso sim. O objetivo da lei foi claro e alcançado em determinados pontos. E acho que vai, sim, coibir a necessidade de você ter questões mais relacionadas aos direitos perfeitamente comprovados, direitos admitidos, a questão da possibilidade de sucumbência do reclamante, da justiça gratuita, são questões que, não digo que vão coibir, mas elas vão reduzir aventuras jurídicas que em alguns processos a gente verificava. Isso sim. Mas as ações trabalhistas, como eu disse, sempre vão ocorrer. Elas vão existir, o conflito capital e trabalho, mesmo com o atendimento das regras, ele sempre vai existir. É natural que as regras venham para acomodar e melhorar essa discussão do judiciário. Que sejam discussões mais específicas, sejam discussões mais fechadas e admitidas. Eu costumo comentar que quando você tem uma ação onde o reclamante pede tudo que ele tem direito, é horrível para você se defender. Você não tem o que fazer. Você olha para aquilo e fala, nossa, não tem saída. E dificulta realmente. E favorece o quê? Favorece contingenciamento de empresas, favorece que você tenha previsibilidade do que vai ser gasto ou não, favorece, por que não, acordos, a celebração de acordos também favorece quando você tem uma ação judicial onde os pedidos eles são admissíveis e de fácil verificação. Eu sei que é bastante coisa, sei que eu falei demais, espero ter passado alguns pontos aqui sobre a reforma,
Claro que tem outros, tem muitos, tem muita coisa para discutir ainda sobre a reforma, mas estou à disposição e agradeço mais uma vez aí todos que ficaram até o fim e muito obrigado. Antes de abrir para perguntas, eu vou pedir para o doutor Murilo entregar ao nosso expositor um certificado de participação em agradecimento à explanação proferida. Alguém tem alguma pergunta?